tudo bem? Estou aqui novamente com um vídeo que eu considero muito importante, especialmente nessa época que nós vivemos, né? Sobre medo. O medo, ele é um grande obstáculo do ser humano e nesse momento de pandemia ele é muito pior porque ele atrapalha o nosso sistema imunológico e ele causa sérios transtornos. Esse vídeo que você vai ver agora a seguir, ele foi gravado para o meu outro canal, o canal sobre taoísmo, mas que eu considero um conhecimento de extrema relevância para esse nosso momento atual. Ele tem fundamento na filosofia oriental, na medicina chinesa, e ele trata da ideia do medo, como ele funciona, como ele se aplica e como você pode vencer o medo, como você pode ultrapassar esse obstáculo que nós temos muito forte hoje em dia. Peço que você assista o vídeo até o final e aplique esse conhecimento para a sua saúde e de sua família. Seja bem-vindo ao nosso canal. Sou Gilberto Antônio Silva, taoísta, escritor e terapeuta. Eu costumo dizer nos meus cursos, nos meus textos, que o ser humano possui dois grandes obstáculos, duas grandes dificuldades em suas vidas: a culpa e o medo. A culpa do que foi e o medo do que virá. Esses são dois grandes fardos nas costas das pessoas, que impedem muitas vezes elas de atingirem seus objetivos. Nesse vídeo eu vou falar explicitamente a respeito do medo, que é uma coisa que nós estamos vendo muito hoje em dia. As pessoas estão com medo da pandemia, com medo do desemprego, com medo de uma série de coisas. Uma certa quantidade de medo, num certo contexto, ele é útil para nós, ele estabelece um limite, né? Ele estabelece um limite de segurança. Porém, o medo desenfreado, o medo de coisas que não aconteceram, que podem nunca acontecer, ele não é justificado, porque o medo ele não te ajuda em absolutamente nada. O medo simplesmente paralisa. O medo estagna. E a partir do momento em que você tem muito medo, você fica parado no lugar, você não consegue tomar atitudes, você não consegue encontrar soluções para a sua situação. Então o medo, ele é um inimigo nas grandes dificuldades. Você pode ver que em caso de um incêndio ou em caso de um naufrágio, quem se apavorar, quem ficar em pânico, vai ser o primeiro a morrer. Então você não consegue achar soluções, você não consegue achar saídas, você não consegue viver a sua vida quando você está com medo. O medo, como eu disse, ele pode ser uma barreira natural, né, uma barreira de segurança para nós, e aumentando a sua graduação, ele passa a ser uma coisa que paralisa, que impede você de atuar, até um nível da fobia em que você é impedido de fazer as coisas. Você é impedido de sair de casa, você é impedido de se relacionar com as pessoas, você é impedido, você não consegue. É uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa que você controla, tá? Isso tem que ser bem entendido. Então, quando o medo atinge essa quantidade grande, esse máximo dele, a pessoa precisa de ajuda de uma outra pessoa, de um terapeuta, de alguma coisa assim, para ela poder sair desse critério, porque ela não vai conseguir, né? Dificilmente ela vai conseguir sair do sistema por conta própria, porque aquilo se torna orgânico, aquilo se torna inconsciente. Ele domina a pessoa. Então você não pode deixar chegar nesse sentido. Assim como a depressão, o medo, ele cresce como uma bola de neve. Ele vai rolando e a montanha vai crescendo em volume. Então você não pode se deixar dominar pelo medo. O medo é uma coisa que vai te atrapalhar muito. E se a coisa está ruim, você pode ter certeza que com medo a coisa vai ficar muito pior. Tá? No caso, a culpa que nós falamos, né, ela é gerada por eventos do passado. Então a culpa reside na memória. Ok? Vamos falar disso a respeito disso em outro vídeo. O medo, ele se localiza na imaginação.
Porque o medo que nós estamos falando é o medo de coisas que não acontecerem. Eu tenho medo de descer a escada e cair. Eu tenho medo de atravessar a rua e ser atropelado. Eu tenho medo de ir no centro da cidade e ser assaltado. Você percebeu? São coisas que não aconteceram. Então esse tipo de medo, ele tem que ser controlado e ele tem que ser colocado no seu lugar. Você não pode se deixar dominar pelo medo do que não aconteceu. Porque o ser humano é a única criatura, o único animal, a única criatura que sofre por antecipação. É aquela parábola da ponte. Você fica preocupado em atravessar a ponte, mas você ainda não chegou nela. Então você tem que caminhar, e aí chegar na ponte. Então não adianta você começar a imaginar problemas, começar a imaginar transtornos. Quando você chegar na ponte, você vê o que está acontecendo e toma suas decisões de modo tranquilo. Por isso o taoísmo, ele é uma filosofia que dá muita ênfase no dia, no viver o dia, né? Em você viver o momento presente. Perceba que a culpa reside no passado, o medo reside no futuro. Então, nenhum deles está no presente. Você não pode mexer no passado, você não pode ter certeza do que vai acontecer no futuro. Então, a única coisa que você pode efetivamente fazer é o presente. Então, o taoísmo, ele coloca que você deve viver o presente. Porque aqui você pode fazer algumas coisas, você pode mudar algumas coisas. Eu posso apertar aqui o botão aqui na câmera e posso desligá-la. Agora, gravei um vídeo para o meu novo curso online agora de manhã, e eu não posso desligar a câmera que eu usei agora de manhã, porque está no passado. Amanhã devo gravar uma nova aula. Não posso desligar a câmera de amanhã. Você percebe? Parece óbvio, mas em muitas situações na nossa vida isso não é. Então nós podemos fechar, eu posso desligar a câmera agora, nesse momento. Nem antes nem depois. Então, para você controlar o medo, você tem que controlar a sua imaginação, que é um negócio muito, muito, muito difícil. Eu vou dar algumas dicas agora no final do vídeo de como isso funciona, de como você pode trabalhar melhor o medo e se proteger disso. Dentro da medicina chinesa, o medo é uma emoção que fica localizada nos rins. Na medicina chinesa, cada órgão ele armazena uma emoção. Aquela emoção atinge ela. Então você tem alegria no coração, né? Que é a ansiedade também, aquela alegria mais tóxica. Você tem a tristeza nos pulmões, você tem a raiva no fígado, você tem a preocupação no baço e você tem o medo nos rins. Então, quando você fica com muito medo, vai afetar o seu sistema energético do rim. Veja bem que estou falando de sistema energético, não em órgão físico, né? O órgão físico ele vai ser atingido quando o sistema energético entrar em colapso. Quando o sistema energético estiver muito avariado, aí esse problema começa a aparecer no órgão físico. Então nós estamos trabalhando ainda com a parte energética, com a medicina chinesa. Muito bem. Então, o rim, ele armazena o medo. Então, quando você sente muito medo, começa a ter aquele negócio tóxico mesmo de medo, ele vai afetar o funcionamento do rim, do sistema energético do rim. O rim, ele é responsável por um controle da circulação do Wei Qi no corpo. O Wei Qi é a nossa energia de defesa contra invasores externos na nossa saúde. Então, ele é a primeira linha de defesa do sistema imunológico. É o Wei Qi. Então, a partir do momento em que você tem muito medo, a circulação da energia de defesa, ele vai estar com problema. Ele já vai estar com problema. Sua imunidade vai ser afetada. Os rins, ele é elemento, né, movimento, água. Os pulmões é movimento metal. Pelo ciclo de geração, o metal é a mãe da água. Então existe uma relação entre os dois. Um desequilíbrio muito grande no rim vai causar um desequilíbrio no pulmão. O pulmão é quem forma a energia de defesa, o Wei Qi.
Então você percebe, o medo que vai afetar o rim, ele vai comprometer o seu sistema imunológico. Estamos falando isso hoje, 2021, a pandemia comendo solta aí, um monte de problema, e as pessoas com medo. Pesquisa publicada agora essa semana mostrou que 76% das pessoas estão com medo da Covid. Então o que acontece? Quando você fica com muito medo, o seu sistema imunológico enfraquece, que é o contrário do que você quer, né? Da mesma forma, a emoção atribuída ao pulmão é tristeza, que a gente está vendo muito isso hoje em dia também. Então, a pessoa muito triste vai ter problema na energia defensiva. Então, medo e tristeza são os inimigos nesse momento atual que nós estamos passando. E são os grandes inimigos do nosso sistema imunológico. Então, o medo, veja bem, ele não só paralisa e impede você de pensar as coisas, de criar os projetos, de obter seus objetivos, como ele também vai atrapalhar, nessa época de pandemia, a sua imunidade, que é justamente o que você não quer. Então vejam que ter medo do vírus aumenta a possibilidade da pessoa contrair o vírus. É um negócio complicado, não é? É um negócio complicado. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que controlar o nosso medo para fortalecer o nosso sistema energético, né, nosso sistema defensivo, e manter a nossa mente sempre focada na saúde, para que não haja esse atrapalhamento, esse enfraquecimento do nosso sistema imunológico. Nós temos força de lutar contra essa infecção virótica. O medo, ele vai te paralisar em qualquer outra situação. Agora, nesse momento que nós estamos com uma crise muito grande, o medo enfraquece o seu sistema imunológico e paralisa suas ações. Eu quero repetir isso porque eu acho que é muito importante. Existem algumas maneiras da gente dar uma melhorada no combate ao medo, dar uma melhorada no nosso astral e poder evitar esses problemas todos. Então nós temos que ter algumas ferramentas, algumas técnicas, algumas formas de você minimizar esse problema, de você combater esse medo excessivo, para você ter mais saúde, para você fortalecer mais os rins e ter uma imunidade mais forte. Primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: o medo, ele é baseado na imaginação. Nada vence a imaginação. A força de vontade que as pessoas falam é bobagem perto da imaginação, né? Então você anda em cima de uma prancha de 20 centímetros no chão, não tem problema nenhum. Você pega essa prancha e você leva para 10 andares de altura, você vai ter dificuldade de andar nela. Porque a sua imaginação já vai te mostrar você caindo. Ela vai imaginar uma série de problemas que vão acontecer, a tábua vai virar, vai quebrar, vai bater um vento, vai acontecer um terremoto, qualquer coisa que você vai cair. Então, a imaginação atrapalha muito isso. Eu digo que o medo, ele é a emoção do e se. E se a tábua quebrar, e se a tábua virar, e se bater um vento, e se ocorrer um terremoto. Então veja que isso daqui, ele permeia a nossa vida. Se você parar para prestar atenção nisso, se parar para dar ouvido a esse tipo de pensamento, você não vai fazer mais nada na sua vida. Porque você pode ter medo de tudo. Você pode ter medo. E se eu sair de casa e for assaltado? E se eu atravessar a rua e for atropelado? E se a moto subir na calçada e me pegar? E se eu ficar em casa e desmoronar? É infinito esses problemas, né? Mas nenhum deles aconteceu. Está tudo na sua cabeça. Então nós temos que primeiro mexer com o pensamento, para você poder enfrentar o medo. Não só nessa fase de pandemia, como em qualquer situação da sua vida. Sempre que uma imagem muito ruim tiver na sua cabeça, estiver mostrando alguma coisa, você imaginar umas coisas ruins, você tem que mudar essa imagem mental para uma coisa que você goste. Uma coisa que faça bem para o seu coração, para a sua alma.
O pensamento não pode ser parado, tá? Você não pode pegar, você está pensando numa bobagem, você tira isso e joga fora. Isso não existe. O pensamento ruim tem que ser substituído por um pensamento bom, tá? Você não pode ficar com um buraco na sua mente. Então, se ali originou um pensamento ruim, ele tem que ser retirado e tem que ser colocado outra coisa no lugar. Então, nós temos que ter um pensamento bom. Imagine que você está em férias na praia, tomando sol, não tem vírus, não tem nada acontecendo, você está lá sossegado, curtindo a vida, ou na montanha, ou numa floresta, ou num encontro com os amigos, coisas boas. Tá? Sempre que você tiver um pensamento ruim, coloque um pensamento bom. Sempre que você tiver um EC, você tira isso fora e coloca uma imagem de sucesso. E se eu for atropelado? Não. Imagina você atravessando a rua em segurança. Ok? E se eu cair da escada? Não. Você imagina você descendo a escada em segurança. Coloque sempre uma ação positiva no lugar de um pensamento negativo. Tá bom? Isso é o mais importante, porque isso ele vai atrapalhar muito o seu desenvolvimento, essas imagens mentais. Então você tem que controlar isso para você poder controlar o medo. Se você deixar sua mente livre, né, você vai se estrepar, porque você vai ser subjugado, dominado pela sua mente. Isso não pode acontecer. Os orientais dizem isso, inclusive eles fazem uma crítica muito grande aos ocidentais, que são controlados pelos pensamentos e pelas emoções. Né? Precisamos tomar cuidado com isso. Nós é que devemos controlar nossos pensamentos e nossas emoções. Né? Nós somos senhores da nossa vida, do nosso corpo, do nosso espírito. Nós temos que fazer esse controle. Então você tem que fazer isso, você tem que verificar o que você está passando na cabeça, a imaginação, e colocar coisas boas no lugar dessas coisas ruins. Não, no momento em que aparecerem, tá? Não deixa aquilo se desenvolver, criar raiz e dar fruto. Não deixa. Aquele apareceu, você tira ele fora e põe uma coisa boa no lugar. Segunda coisa, que eu acho que poderia ajudar, principalmente no nosso tempo atual. Fazer uma dieta de noticiários. Pegue a menos quantidade de informação, de notícia que você puder. Tá? Dê ênfase às notícias da sua região, do seu bairro, coisas que vão atuar diretamente na sua vida, na sua família. No momento atual, o que abre, o que fecha aqui na sua cidade, no seu bairro. Você entendeu? O que está acontecendo aqui? Dê ênfase nessa notícia. Não fique assistindo todo tipo de noticiário, todo tipo de notícia na internet, de TV, de rádio, de tudo que for. Porque o que está acontecendo é que o jornalismo hoje está trabalhando com muito sensacionalismo. Ele está trabalhando com uma veia fatalista muito grande. Você entendeu? E distorce as coisas, exagera, joga foco no que interessa para eles. Então está um negócio assim muito ruim. Está um negócio muito ruim. Tá? Eu tenho 30 anos de jornalismo e eu digo que o jornalismo hoje no Brasil é uma vergonha. Então você filtre o que você está vendo. Né? Antigamente eu lia jornal, via as notícias na internet, aí à noite ligava num telejornal, a hora que ele acabava eu mudava de canal, pegava outro telejornal, mudava de canal, pegava outro telejornal, até acabar os telejornais da noite. Tá? Não faço mais isso. Isso não ajuda em nada na sua vida. Entendeu? Cenas chocantes, cenas delirantes, isso não impacta a sua vida. Você tem que fazer o quê? Seguir as recomendações, cuidar da sua saúde, da sua alimentação, procurar fazer exercícios físicos e procurar ter pensamentos bons. Não deixar o medo te dominar. Tá? Então faça uma dieta. Ah, o Gilberto não quer que eu me informe. Não é isso. Filtre. Você sabe que tudo que é em excesso faz mal, até água. Notícia também. Então você filtre, faça uma dieta dos noticiários e pegue aquilo que for realmente importante para você, para sua família, no lugar que você vive, que você trabalha, onde você atua. Tá? A terceira coisa, assistir comédias. A comédia ela vai quebrar esse ciclo do pensamento imaginativo, o ciclo do medo. Vai quebrar esse tipo de coisa, ele te transfere para um outro universo.
Então procure assistir umas comédias que você goste, alguma coisa mais engraçada, e principalmente quando você estiver com muito medo, procura fazer isso daí para você quebrar essa fase. Tá? Existem inclusive terapeutas que usam o riso como terapia, como ferramenta terapêutica. Teve um psicanalista nos Estados Unidos que ele usava filmes dos irmãos Marx como elemento terapêutico nas sessões dele. Então isso é uma coisa muito importante, isso é uma coisa muito séria, né? Não é uma viagem, isso é uma coisa muito séria. Então procure rir mais, procure mais humor para você poder quebrar essa seriedade, esse problema, esse melodrama que está acontecendo hoje. Por último, fortaleça os rins, né, do ponto de vista chinês. Então, o que você pode fazer para fortalecer os rins? Comer alimentos de cascas escuras, como berinjela. A cor do rim é preto ou azul marinho, azul escurão. Então, uma ameixa bem escura, uma berinjela, são alimentos que vão melhorar a energia do rim. Especialmente gergelim preto. Gergelim preto, para mim, é o alimento número 1 na tonificação, na manutenção do rim. O gergelim preto, você vai ver que ele praticamente não tem gosto. Você pode jogar ele no alimento que você estiver preparando, ou, como eu faço, depois de pronto o prato, eu polvilho o gergelim preto em cima. Tá? Ele praticamente não tem gosto, é uma coisinha muito pequena, crocante, não vai ter diferença nenhuma no seu prato. Mas ele é muito rico em cálcio, muito rico em algumas vitaminas, e ele favorece a função do rim na medicina chinesa. Então o gergelim preto é uma coisa muito importante para você ter na sua alimentação hoje. Beber água, porque os rins, a função dos rins é de beber água, o físico está atrelado também ao energético. Então, beber água, deixar os rins fazerem o trabalho dele com mais facilidade ajuda. Tá? Não precisa tomar 2 litros de água, ok? Não existe nenhum tipo de comprovação científica, de estudo a respeito disso. Um negócio que inventaram. A quantidade de água vai depender da sua função, depender do seu clima, do clima que está. Então, você pode, para tomar conta disso, porque às vezes nós não temos sede, o certo seria beber água sempre que tiver sede, mas às vezes por causa do estresse, da ansiedade, do medo, nós não temos esse sentido. Então nós ficamos desidratados e não sentimos sede. Né? Aí você toma um cafezinho, toma um chazinho, um refrigerante e engana o corpo. Então o que você precisa? Você precisa de água, né? Preferência água mineral. Você pega uma garrafinha de 500 ml e usa como padrão. Tá? Não precisa ficar tomando água comprada. É a garrafinha que é o padrão. E aí você vai enchendo com a sua água e você toma pelo menos 3 garrafas dessa por dia. Não se esqueça que um excesso de água também é ruim. Então o que nós vamos fazer? Vamos tomar 3 garrafinhas, pelo menos, de água por dia. Dá mais ou menos 1,5 litro. Com mais outros líquidos que você tomar, com mais a água presente nos alimentos, que a água está presente nos alimentos, isso deve ser suficiente. E se você tiver sede, beba à vontade, sempre que tiver sede. Mas procure ter pelo menos 3 garrafinhas dessas bebidas por dia. Então você esvazia, enche, até completar pelo menos 3. É uma forma de você dosar, porque a gente às vezes passa o dia todo e fala, nossa, eu não bebi água hoje. Não é verdade? Então isso não pode acontecer, você tem que ter esse fluxo de água, né? Porque o nosso corpo é água e essas emoções todas elas mascaram o nosso sentido de sede. Então é muito importante que você tenha esse tipo de cuidado. Basicamente é isso. Eu espero que você esteja bem, que você fique bem e que o medo não domine a sua vida. Porque o medo ele só vai te paralisar, ele vai impedir você de obter seus objetivos, vai impedir você de ter ideias para sair desses problemas. E ele não vai resolver nada. Você ter medo não ajuda em nada. Tem muita gente que pode dizer, mas o medo força as pessoas a terem cuidado. Não. Não. Cuidado você tem que ter,
né? Você tem que tomar todos os cuidados necessários, mas não pode ser movido pelo medo, você tem que ser movido pela sua inteligência. Sua mente é que comanda. Tá? Não é um impulso emocional que vai te obrigar a fazer as coisas, não faz isso não. Porque é um jeito muito fácil de você controlar as pessoas, é através do medo. Cuidado, use a cabeça. Tome todos os cuidados, siga todas as orientações dos órgãos de saúde, faça tudo direitinho, porque você compreende o que está acontecendo, não porque você faz porque você tem medo de acontecer. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Se você tiver uma filosofia de vida, uma religião, é nesses momentos em que ela é útil, tá? Você tem que se atinar à sua filosofia de vida, à sua religião, para poder segurar nesse momento e tirar esse medo da sua cabeça. Eu não tinha listado ele junto com as outras, porque isso é uma coisa muito particular. Ok? Sou taoísta, então dentro do taoísmo eu vou encontrar as ferramentas necessárias para eu passar disso. Né? Agora, você procure suas próprias ferramentas. Leia livros, assista vídeos e coisas que te deem ânimo. Né? O YouTube tem um monte disso, tem um monte de comédia, tem um monte de vídeo de motivação, tem um monte de vídeo de controle mental. Faça isso. Procure se aperfeiçoar e melhorar a sua mente. Não se deixe dominar pelas emoções, pelos sentimentos ou pelo que acontece em volta. Tudo bem? Fique bem, então. Tenha saúde, tenha força e não tenha medo.